Olha, ontem foi um dia em que tudo aconteceu, né? Tinha muita Brasília fervendo ontem. Eu sei que esse assunto é do Chu, mas hoje a gente acorda, parecia que ontem o ano terminaria em Brasília com a cassação de Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, Alexandre Ramagem, e tinham que ser cassados mesmo, né? Estão fora do país, não tem como frequentar as sessões da Câmara. Mas hoje acordamos com essa operação envolvendo 2 deputados do PL, Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante. E um detalhe, né? Encontraram R$400 mil na casa do Sóstenes Cavalcante. Por que essa gente guarda dinheiro em casa? Me digam vocês dois aqui que confiam no sistema bancário, que botam seu dinheiro em aplicações para ele render, porque embaixo do colchão ele não rende. Por que os políticos, alguns políticos, têm mania de guardar o seu dinheiro em casa? Bom, este é apenas o início, né, do dia da sexta-feira, e nós ainda temos que falar sobre o escândalo do INSS, as últimas novidades envolvendo esse escândalo que pega em cheio o PDT por conta da prisão domiciliar do Adroaldo Portal, não é Postal, e que é considerado uma das pessoas chaves no esquema de desvios do INSS. Eu fico me perguntando se o presidente do PDT, Carlos Lupe, que foi ministro da Previdência, nunca desconfiou de nada. Estes 2 parlamentares do PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, que têm uma investigação sobre o uso da cota parlamentar, aquele dinheiro que todos os meses os deputados têm à disposição para pagar viagens aéreas, aluguel ou pagamento de combustível de carros, propaganda, né, divulgação do mandato parlamentar, enfim, é uma cota fixa que todos os parlamentares têm direito mensalmente, pode usar mais, pode usar menos, dependendo da sua necessidade. E dentro desta cota, segundo os investigadores, teria indícios de desvios nos gabinetes dos 2 parlamentares. Desvios a partir do aluguel de veículos. Exatamente no dia 19 de dezembro do ano passado, houve uma operação da Polícia Federal contra assessores destes 2 deputados. E hoje, um ano depois exatamente, a operação faz buscas em endereços ligados propriamente aos 2 deputados, em um desdobramento, né, da investigação no último ano, do material apreendido, de depoimentos colhidos neste último período. O que mais chama atenção até agora, Stout, de fato, é o que destacou a Rosane, a apreensão de R$400 mil em dinheiro na casa do deputado Sóstenes Cavalcante, que não é um deputado qualquer. Ontem, a gente ressaltava aqui na operação do INSS o peso político do senador Everton Rocha, porque na Câmara, os senadores são 81, na Câmara são 513 deputados, mas Sóstenes Cavalcante, assim como Everton lá no Senado, ele não é qualquer deputado. Ele é líder do PL na Câmara, é um dos parlamentares mais influentes da casa, e uma operação contra ele, de fato, tem um potencial de gerar um desgaste ainda maior. E eu acabei de ver uma imagem, Rosane, feita pela Polícia Federal, uma foto da apreensão do dinheiro. Bolos enormes de notas de 100, extremamente organizadas, né, dando o claro indicativo de que estariam prontas para ser transportada, para ser levada para algum lugar, ou guardadas por bastante tempo, porque estão muito organizadas mesmo, as notas, todas as notas de 100, que somam R$400 mil. Isso o parlamentar vai ter que explicar, né, por que mantém uma quantia tão alta em casa. A polícia não divulgou até agora, são 6 mandados de busca e apreensão, tanto aqui no Distrito Federal como no Rio de Janeiro, não divulgou claramente quais são estes indícios que levaram aos 2 deputados. A tendência é de que isso fique mais claro ao longo da manhã, após a retirada do sigilo da autorização do Supremo Tribunal Federal, que permitiu o cumprimento destes mandados, Estádio. E a decisão da mesa diretora, Chu, de caçar Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, alguma surpresa em Brasília? Não é surpresa, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia comunicado, né, aos pares de que tomaria esta decisão. Ele ficou muito desgastado, como a gente disse aqui no final do ano,
quando colocou em plenário a votação sobre a cassação do mandato de Carla Zambelli, queria ter decidido sobre o caso de Carla Zambelli fora do plenário também, mas decidiu por muita pressão levar o caso à análise dos deputados. Aí os deputados rejeitaram esse pedido, apesar dela estar condenada, de ter fugido para outro país. Isso gerou um desgaste enorme que imediatamente nessa disputa de poderes determinou a cassação do mandato de Carla Zambelli, o que Hugo Motta precisou respeitar. Ela renunciou no meio do caminho numa tentativa de não perder a possibilidade de concorrer no ano que vem, mas mesmo assim Hugo Motta ficou muito pressionado a tomar essa decisão. E aí ele comunicou os colegas de Câmara imediatamente, naquela situação envolvendo Carla Zambelli, que não pautaria mais esses casos em plenário, que ele ia utilizar a prerrogativa que tem de levar os casos à mesa diretora. As interpretações são diversas. A presidência da Câmara entende que isso é legítimo, que uma decisão da mesa diretora pode, nestes casos, determinar a cassação do mandato. Porque no caso de Eduardo Bolsonaro foi por excesso de faltas, uma questão administrativa, e de Alexandre Ramagem porque já foi encerrada a ação penal, ele está condenado e a Constituição prevê a perda do mandato em caso de condenação encerrada. Mas a oposição, especialmente os políticos ligados ao PL, tem um entendimento diferente. Ontem o líder da oposição no Congresso, o senador Rogério Marinho, encaminhou imediatamente uma nota de repúdio, disse que as cassações violam prerrogativas do parlamento, que não há justificativa técnica ou formal para a decisão. Afirmou também que o ato da mesa da Câmara não encontra amparo na Constituição. O fato é que os dois suplentes já foram convocados, vão assumir para o próximo ano, e Ramagem, que está foragido, está fora do país, e Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, perdem, portanto, os mandatos de deputados. Eles querem continuar com os mandatos de deputado morando nos Estados Unidos, ganhando sem trabalhar, mas é muita falta de vergonha. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo todo furioso, dizendo: eu estou aqui, não é por minha vontade, eu sei que eu faço o que os meus eleitores esperavam que eu fizesse. Deputado é eleito para legislar, para fiscalizar, tem que trabalhar dentro da Câmara dos Deputados. Ele está há quase um ano nos Estados Unidos. Já tem faltas suficientes para perder o mandato por excesso de faltas. Não vamos esperar que o Supremo Tribunal Federal decrete a perda do mandato. Isso é uma prerrogativa da Câmara. E o Alexandre Ramagem fugiu para os Estados Unidos antes mesmo de ser condenado, tendo mandato de deputado federal, fugiu pela Guiana, fez uma carambola para chegar aos Estados Unidos e querem continuar com o mandato. Não, Não pode. A Câmara tem que chamar o suplente e faz certo. Neste caso, o Hugo Motta está certo. Pode ter feito por pressão, para evitar que o Supremo decidisse e ele passasse mais uma vergonha, fosse desautorizado, mas já tinha passado da hora de caçar esses dois. Não tem sentido Eduardo Bolsonaro continuar com um gabinete dentro da Câmara, Ramagem com um gabinete dentro da Câmara, estando os dois nos Estados Unidos. Um condenado, o outro tendo ido de livre e espontânea vontade.